Passarinho. Understand. Tem um passarinho cantando aí no fundo, né? Então, olha aqui, eu tô aqui inebriada, olha aqui, a paisagem. Bom demais. Olha só. Bom dia, Flávia. Tá sem. Bom dia! Você achar o microfone aqui escondidinho? Tudo bem, gente? Bom Tem, dia, tá. Flávia. Bom dia! Bom dia, Flávia. Então, vamos. Bom dia, Mário! Bom dia, Lázara! Bom dia, Francisca! Bom dia, Leila! Bom Dá uma de dia, a Daniel. Bom dia, Flávia está parecendo Daniel! a Inês, Flávia tá parecendo uma artista de Ana, cinema, Amário. Uma quê? artista de Hollywood. Ai, É, meu Deus do céu! então, vamos lá, gente. O primeiro capítulo aí do livro, Bora. para a gente ver o que está por detrás disso tudo, né? Antes, a gente tem que ver que o livro foi escrito por um escritor, Bom dia. poeta. E bom dia, Nilma. Bem-vinda. Obrigada, desculpa a demora de novo. Tranquilo. Então, o livro ele traz assim uma linguagem poética, né? Então, isso é dele, é como ele se expressa. Então, muitas vezes a gente vai encontrar a poesia aqui no meio do caminho, mas a essência que ele quer mostrar é exatamente as atuações da espiritualidade perante o orbe. Não tem nada solto, não tem nada esquecido, tudo dentro dos programas espirituais. Esse aqui é um momento onde a gente vai ver que o mundo ocidental estava espiritualmente, vamos dizer, esgotado, e era um momento de colocar os planos em órbita. Então, existia uma confusão sobre a mensagem de Jesus, do que ele veio, trouxe o velho Ocidente, ele confundiu as coisas, ou seja, os homens confundiram os objetivos do cristianismo, que é o amar o próximo como a si mesmo, e amar a Deus sobre todas as coisas. Isso aí foi confundido. Aí vieram guerras, conflitos, em nome de um pensamento religioso, as diferenças religiosas. Então, o mundo velho teve todos esses conflitos por causa do orgulho, do egoísmo, de não entender a mensagem do Cristo. E aí virou uma salada não de frutas, mas de orgulho, de vaidade, de ódio, de disputas, de poder, confusão entre poder administrativo com poder religioso. Então a gente virou ali uma condição difícil para a Terra continuar a se descobrir no Evangelho de Jesus. Então, tinha que ter medidas, né? Mas só vamos dizer o seguinte, é o que eu quero perguntar para vocês inicialmente. Vocês acham que a espiritualidade já tinha o Brasil como uma válvula de escape para esses problemas, ou o Brasil foi um projeto no meio do caminho? Plano B, por exemplo? O Acho que Brasil. não, eu acho que isso aí, né, Jesus não faz. Sim, tá certo, né? No desenrolar dos acontecimentos, às vezes tem que surgir um plano B. Pois é, mas o Mas Brasil, o plano de Jesus, ele já sabia que a Terra podia entrar nessas divergências depois que ele veio aqui, implantou o Evangelho. Será que ele já sabia que iria o plano furar um pouquinho com os homens? Ou ele não tinha Eu, essa consciência?
eu acho que ele já sabia, porque foi ele que nos criou, né? Então ele sabia das nossas ah, fraquezas espirituais, emocionais e físicas. Porque normalmente um pai sabe, conhece o filho, se ele é perto, se ele tem um convívio bom com esse filho. E desde quando, se o Adão e Eva é verdadeiro, que tem muita gente, né, que mesmo até no Espiritismo, alguma coisa, alguma leitura assim, que isso é como fosse uma fábula, né, não sei, é, que mesmo no paraíso ele já conhecia o Adão e a Eva, e a única coisa que ele pediu é que não aproximasse daquela árvore. Única coisa. O resto está livre para tudo. Então, se desde o início lá, né? Então, ele provavelmente já sabia. Ele sabia o fruto da árvore que ele tinha criado. E eu acho nessa. Porque, e outra coisa também, eu confio muito no Chico Xavier, né? E isso me consola bastante pelas coisas que acontecem aqui na minha vida. E o Chico Xavier sempre falava: nada, absolutamente nada. Quando ele fala absolutamente nada, nada, absolutamente é por acaso, com certeza ele também está incluindo isso aí, né? Desculpa, porque seria muito o quê? Muita decepção, não. Seria muito questionamento se Jesus, ou Deus, nesse caso, né? Deus tivesse preparado isso aí, como que fala, né, que o navio que estava para a Índia deu um vento e voltou que chegou no sul. E isso aí foi um acaso, né? Mas eu acredito que não. Eu acredito que ele já tinha preparado isso. E ele sabendo do coração duro dos filhos que ele criou, então eu acho que ele já tinha preparado assim, tudo minuciosamente, como o nosso corpo é preparado, né? Como o nosso corpo, tudo é uma máquina perfeita. Quem criou foi ele. Ele que é o desenhista, ele que fez o design, né, do corpo humano. Então, e tudo funciona perfeitamente, maravilhosamente bem. É, Eu acho que Professor, desculpa, Nilma. pode falar. falar, Fábio. Não, é porque eu entendo o seguinte, que eu acho que a base dessa resposta está no livre-arbítrio. Deus não criou a gente para ser imperfeito, mas Ele criou para que a gente desenvolva conhecimento. E Uhum. desenvolver conhecimento é errando e acertando. Tem uns que acertam mais, tem uns que erram menos. Então, assim, eu não acredito que nada foi feito proposital, tudo foi feito de acordo com as necessidades. Então, o nosso planeta, como todos os outros planetas, eles foram desenvolvendo de acordo com. E todos nós temos conhecimento do bem e do mal, né? A gente tem isso. A Então, gente vê. a gente Ah, desenvolve ele. Então, não é Deus que determina, não entendo assim. Eu entendo que ele deixou a gente para fazer as escolhas e que nós arcamos com as consequências das nossas escolhas. Então, ele não criou, por exemplo, o nosso planeta para ter todos os problemas que tivemos das chagas, mas para que a gente aprendesse. Então, que bom se a gente tivesse, né, tido o caminho do bem, né, da boa missão. Mas nós, na maioria, nós desenvolvemos as paixões, né? As paixões que nos... Mas aí o legal de tudo isso é que tudo, a perfeição que eu acho, né, da criação é essa. É que não adianta o que fizermos. Se fizermos o bem, nós temos as consequências do bem, né, daquilo que nos faz feliz. Mas se nós nos equivocamos, nós temos a consequência dos nossos equívocos, e tudo vai para um lugar só, né? Tudo é de acordo com a criação divina, e de acordo com as necessidades que precisamos. Então, se nós já estamos parados aqui, é porque nós não soubemos fazer a escolha, porque a gente não quis, né? A gente preferiu desenvolver as paixões, né? Essa coisa que nos dá o imediatismo, em vez de nós nos atermos para o que é o essencial da vida, que é o amor.
Então, eu acho que assim, Jesus, ele não predispôs assim, vai ser isso, vai ser aquilo. Ele deixou para que nós trilhasse o nosso caminho. E aí está nisso que nós estamos. Jesus é o nosso orientador divino, né? Deus, É. acima de tudo, ele nos dá todas as condições. Jesus é um trabalhador da seara divina e ele foi quem, desde o início da criação da Terra, teve o comando do planeta, a mobilização da sua criação, da composição, da vida. Então, Jesus é o comandante disso tudo, não só quando na sua história se registra a sua presença, mas desde a sua criação. Então, quando a terra foi elaborada, Jesus já era perfeito e coordenando projetos dessa natureza. Então, tudo que nós temos aqui é o representante divino Mater, que é o Jesus que vem trazendo para nós toda essa planificação. E é óbvio que ele já sabia do comportamento humano, tinha isso nas mãos e já plantava na terra uma divisão territorial para justamente ser dinâmica futura de composições para que pudesse ele mover no tabuleiro mundial as peças da notícia do evangelho, da mudança do ser, porque tudo isso está sendo feito na Terra assim para um propósito único que é a evolução do espírito na Terra. Então, esse é o propósito, não é comandar religiões, não é definir povos, e sim para chegar-se a um fim, que é o amor universal. E aqui, nesse momento, o mundo ocidental estava realmente espiritualmente esgotado. E ele já tinha, assim, nas mangas todas as tarefas, todas as propostas que poderiam ser colocadas, mas ele deixava também os emissários trabalhar e definir as coisas conforme o livre-arbítrio, como foi colocado aí. O livre-arbítrio é realmente aquele que faz a coisa acontecer ao modo de todos. Jesus não interfere, não muda livre-arbítrio de ninguém, Deus não interfere em livre-arbítrio de ninguém, ele é livre-arbítrio de fato, mas só que nós arcamos com as consequências. E aqui está o momento de arcar com as consequências. Jesus, sendo misericordioso, ele dá uma nova chance à terra, colocando a descoberta de um novo lugar para que, sem as influências ocidentais do mundo velho, pudesse reconstruir um novo pensamento em cima daquele pensamento que ele trouxe, o novo, a interpretação, né? Ou seja, você trazer o norte daquelas palavras do Cristo, você interpretar corretamente as palavras do Cristo. Mas a gente vê um Brasil hoje diferente das propostas que era para ser desde o princípio. A gente vê ainda algumas confusões, mas que podem ser ordenadas. O povo tem uma característica, é um país que tem misturas raciais desde o princípio, então nós temos muitas diferenças do resto do povo do planeta, povos de todas as raças. Mas vamos lá no início do texto. Bem-vindo aí, demais que já entraram depois. A Raquel hoje está aqui. Bem-vinda. Michele, bom dia. Não tem problema, pode trabalhar aí. A Michele, né? A Osana está aí também. Bem-vindas. Então vamos lá na sequência do texto, que vai ser interessante. O coração do mundo. Quem vai fazer a leitura para nós? Quem quer Posso ler, ler? já que eu tenho com o texto aqui na frente, porque eu consegui me encaixar aqui no do PDF. Então, vamos lá. Pode ser? Pode ser.
o inundo político e social. Diretamente do Canadá. Pois é, rapaz. Hoje temos sol e tá frio, mas temos sol hoje. Ai, Estou que olhando aqui. impressionante. Ah, que Então, beleza. vamos lá. Delícia. Perdão Vamos aí. lá. Coração do mundo. O inundo político e social do Ocidente encontra-se exausto. Desde as pregações de Pedro, o eremita, até a morte do rei Luís IX, diante de Tunis, acontecimento que colocara um dos derradeiros marcos nas Guerras das Cruzadas. As sombras da idade medieval confundiram as lições do Evangelho, ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. Foi Aí nós após a... vamos só reforçando aí, para não ficar obscuro, né? Então, é aquilo que a gente falou aqui, o mundo ocidental, né, estava exausto, ou seja, espiritualmente esgotado. Aí está falando o eremita, que é o Pedro, que ele era da participação da, das revoltas, né? Ele, até a morte dele, no caso é o monge francês, que ele andava de casa em casa divulgando a mensagem do Evangelho através da revolta, né? Então, morre o Luís IX, que é também aquele endeusado pela igreja, ele era santo da igreja, era colocado da igreja, que realmente também tinha o mesmo fator, que queria, nas cruzadas, ele participou inclusive da 7ª e 8ª cruzada, nas guerras religiosas. Então, são coisas que marcaram, né, na Idade medieval, confundiram as lições do Evangelho com muita matança, ensanguentando as bandeiras, né, que coloca aqui do mundo cristão. Então, depois que estava acontecendo isso, vamos lá ver o que vem a seguir. Isso aí foi um cansaço, né? Vamos dizer assim que isso aí foi cansaço do povo europeu, do mundo ocidental. Mas desde o início já a igreja era muito, não falando, estamos falando basicamente nas histórias, né? Nada sobre religião. Porque a igreja, num sentido, ela impunha muito um Deus sanguinário, né? E tanto que tem Isso. como é que fala, a compra de lugar no céu, como é que chama aquele, esqueci agora, que eles faziam, né? Os fazendeiros doar parte da terra, não é dádiva, como é que chama? Tinha uma palavra certa que pagava a sua entrada no céu, né? Então, Ah, tá. como? Não, não, não Sim, é. Como? Não, desculpa, eu não ouvi. não, Bom, pode continuar. sim. Então, era uma igreja oprimista, né? Que era um Deus sanguinário, que nesse caso aí a igreja tinha mais controle sobre as pessoas, né? E tem vários livros espíritas que falando isso mesmo, sobre a posição da fé nasquelas pessoas. Então, provavelmente é por isso que as bandeiras do mundo eram ensanguentado, né? Porque era um Deus que punia, não um Deus amoroso, caridoso, que a gente está aprendendo a conhecer nessa geração, né? É um Deus que vai te punir, um Deus que vai te matar, vai vir culpa. Então, dessa maneira, é fácil de manipular as pessoas, né? Bom, Mudou isso, hein, gente? Mudou. não, até hoje, até hoje é isso. E, bom, você perguntou, gente, eu estou respondendo já. Até isso a gente vê, né? Então, e é aquele Deus que sempre pune. Olha, se você não fizer isso, Deus vai te punir, Deus vai te castigar. Então, principalmente no Oriente Médio, né? Agora, que sempre foi isso, opressão. É um Deus que
ele quer ver o sangue, ele quer ver a discórdia. E não é esse Deus que a gente aprende a ver no Espiritismo. É um Deus que, apesar de tudo, está sempre ali nos ajudando. E, de uma Até certa forma, hoje, até hoje a gente já percebe que o homem ainda não se entendeu com a visão divina, né? Até hoje a gente vê, dentro do próprio movimento espírita mesmo, você vê críticas, né, com relação a outras crenças. São as pessoas, não é Kardec, não, que o Kardec faz o contrário, né? uhum. Mas os homens, que são aqueles que pegaram ali o conteúdo, estão trabalhando com ele, têm essas visões distorcidas. Sim, mas Deus, Então, desculpa, mas né? Deus não criou religião. Ele não criou nada. Ele só criou a caridade e amar-se uns aos outros. Ele não criou nenhuma religião, né? Então, que religião foi dada pelas pessoas. Ah, eu quero mudar, como foi o rei, não, esqueci agora o nome do rei, que ele criou a própria religião anglicana dele, né, na Inglaterra, que ele falou, não, eu quero me divorciar, e a Igreja Católica falou, não, não tem divórcio na Igreja Católica. Então, ele falou, não, eu quero me divorciar, que eu quero casar com a fulana. E por causa de ter, bom, aí ele falou, não, ele falou, então vamos separar da igreja, ele criou a própria a religião dele, né, que é uma das, a católica anglicana, muito, muito comum na Inglaterra. Então, é dessa forma Jesus que colocou alguma religião em foco, que seria uma religião para seguir nos povos. Ô, Leila, o que você acha disso? Jesus colocou uma religião para seguir para a humanidade ou tem que ser descoberto por ele mesmo um caminho? Ou religião é só uma bandeira? A religião é a instituição dos homens segundo as conveniências, né? Jesus não colocou isso. Eu acho que a gente, todas as religiões, já que houve essa separatividade, o ideal seria o que Gandhi falou, né? Era só seguir o Sermão do Monte. Religião é para atender às conveniências materiais, né? A vida aqui na Terra, os interesses, tudo baseado naquilo que você falou no início, quais que eram os sentimentos, egoísmo, orgulho, né? Infelizmente, bem rastreado nos piores, nos nosso lado, não vou falar pior, não, nosso lado mais primitivo mesmo, nosso lado sombra ainda, né? Que ainda perdura até hoje, né? Não acho que tenha sido instituído por ele, não. A base das religiões foi por ele, né? Amai-vos uns aos outros, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. mas você acha que isso foi uma Amado, religião? Ou Não, foi isso aí um. isso é a base de, né, do que deve vir em todas as religiões, sejam elas quais forem. Só que não foi assim, porque todo mundo, nós saímos, né, todo mundo não, nós saímos do, do, do cristianismo puro e veio aí onde vieram as, as conveniências, o poder, Uhum. as amado, subversões, né, vamos Brasil. colocar assim. Brasil hoje, nós temos aí uma tendência religiosa crescente do protestantismo, o catolicismo tem perdido um pouco para o protestantismo, e está ali o espiritismo andando no meio, né? No meio do caminho. Você acha que vai acontecer com esse processo aí nos próximos 50 anos? Pode mudar alguma coisa? E qual a sua leitura sobre isso? Porque o Brasil foi uma terra escolhida para um trabalho grandioso. Nessa miscelânea aí, o que você fala sobre isso? Certeza vai mudar a partir do momento que eu mudar. Não é por eu ser espírita, por eu ser católico, ou por eu ser evangélico,
e vai provocar mudança. Ou seja, a partir do momento que o católico, digamos assim, aceitar as orientações dos seus mentores, do seu anjo guardião, ele vai deixar de concordar com muitas coisas que lhe são impostas ainda hoje e vai procurar um outro caminho. Eu digo isso citando o meu exemplo. Até 2012, eu não procurava correr atrás de nada, ficava satisfeito com a comodidade da Igreja Católica, porque eu fazia de acordo com a minha consciência, eu procurava cumprir os meus deveres que me eram impostos e ficava relativamente tranquilo, sem preocupar muito com o amanhã, sem preocupar com o que realmente importa, que é amar, amar e amar. E assim, como eu tomei essa decisão, ou seja, a partir daí, eu começo a ter oportunidades diferentes e se eu quiser realmente mudar, eu vou me mudar e mudar quem está do meu lado. Mudar não, vou influenciar as pessoas que comigo convivem. E assim com qualquer outro. Se você é evangélico e já tem uma visão diferente do católico, a todo instante você recebe influências do seu anjo guardião. Falou, meu filho, acho que já está na hora de você começar a pensar diferente. Então, aí, sem dúvida, a espiritualidade vai providenciar opções para que essa pessoa, sendo católico, evangélico, espírita, budista, a espiritualidade sempre vai oferecer oportunidades para essas pessoas. Então, a partir do momento que ele acata a orientação, ou seja, ele vai fazer com que o meio dele vai mudar. Então, imagina daqui a 50 anos, se você tiver, vamos imaginar aí 10% das pessoas que hoje são católicos, evangélicos e tudo, receber essas instruções dos seus mentores espirituais e acatarem orientações mais corretas, mais de acordo com a verdade, que é amar, amar e amar, amar ao próximo, amar a Deus e amar a si mesmo. Ou seja, então é um processo que vai acontecendo gradativamente, independente da religião que o cara frequenta. Então, as oportunidades vão sendo apresentadas. A partir do Você momento que o acredita? cara acata, ele vai. E com certeza, e principalmente nós agora que estamos já numa época da transição, o que, que a espiritualidade vai fazendo? Falou: ó, esse camarada aqui, o Amaro, ele é cabeça dura demais, continua perseverando no mal, ó, ele está atrapalhando. Então, vamos afastar ele. Ou seja, porque a partir do momento que a gente já está nessa transição, aquelas pessoas que são perseverantes no mal, são renitentes, que sentem prazer ainda no mal, não sou eu que estou dizendo, está no livro A Gênese, essas pessoas vão sendo retiradas do ambiente. Opa, se eu estou atrapalhando, falar espiritual, opa, esse aqui já de repente já pode ir para uma escola onde ele, ao invés de atrapalhar, ele pode ajudar. Então, e assim vai acontecendo com todos nós. E Cristo Eu, sabe eu, eu até perfeitamente o te que está acontecendo. pergunto, eu até te pergunto isso porque a gente nota que há uma crescente, todo lugar que você vai, no Uber, no táxi ou qualquer repartição, sempre ou o rapaz que está lá com o carro, ou a pessoa que está lá com o carro do Uber, é uma fé que eles estão tendo em Deus interessante, uma abertura. Você não encontra, esses que estão em atividade, não encontram um desocupado de Deus. Eles estão sempre com a fé, inclusive invejável, né? Tem hora que eu vejo só, mas que fé bacana que esse povo está tendo, né? E será que isso aí é um projeto já, usando esse caminho da igreja evangélica, por exemplo, para chegar o Brasil que tem que chegar?
porque é muita gente. Então, você tem aí um percentual enorme já de Tem, evangélicos. assim, Daniel. Inclusive, Hum, você comentou isso aí, uma coisa que eu acho muito interessante, porque a partir do momento que a gente começa a fazer diferente, a gente percebe, às vezes, a mesma característica nas outras pessoas. Então, eu tenho o hábito, por exemplo, eu estou construindo esse hábito de sempre, por exemplo, ao me despedir das pessoas, dos meus filhos e tal, assim, vai com Deus e tal. Então, e é impressionante o tanto que tem acontecido. Por exemplo, eu vou numa loja, às vezes, fazer alguma coisa, aí a pessoa falou, ah, vai com Deus. Falou, caramba, que coisa. E eu acho muito bacana isso, a naturalidade, a espontaneidade das pessoas de, de te desejar esse bem. Então, isso eu tenho observado que realmente tem acontecido com muita frequência. Você Das já pessoas. falou, vai com Deus para o outro espírito? O que que ele respondeu? Como? Você Não já entendi. falou, vai com Deus para o outro espírito? O que que ele respondeu? Vai Ah, com Deus normalmente também. vai com Deus também, né? Ou se Eu não, estou brincando amém. aqui. Eu estou brincando aqui porque o espírito às vezes não está assim ainda imerso assim dessa forma. A gente tem medo de falar vai com Deus. Não, Ah, mas Daniel, não, mas aí você que nota tá. isso, né? O abraço Mas, fraterno. É porque a mas é gente está trabalhando com a impressionante. razão. Se O Igual, vocês, por exemplo, o meu neto. trabalho com a razão. E a tendência, ao invés dele modificar, fica meio frio ainda, né? Não, Tímido, não é frio, mas é tímido. é uma questão de você insistir. Igual, por exemplo, o meu neto, ele não fala vai com Deus de jeito nenhum, mas toda vez eu falo com ele. Toda vez que Isso. eu encontro com ele, igual daqui a pouco nós vamos comer o pastel, eu deixo ele na casa dele, fica com Deus. Ou seja, ele não fala ainda, mas eu tenho certeza que ele vai chegar um dia que ele, Tá igual, por exemplo, assimilar. os meus Mas dois parece que filhos. tá. Mas tá faltando isso no espírita, né? Tá faltando Ah, isso no mas eu acho que espírita. não importa, Mas, né, Daniel? Não, não Daniel, importa, mano. Não importa, Não, porque não, é o Daniel, porque, íntimo do ser. igual, Qual por exemplo, os meus espírita que dois você está filhos. falando? Os que eu conheço não é tem porque isso, eu tô não. achando que o Daniel tá achando que a maioria dos espíritas não vieram de outra religião. São poucos os que são espíritas desde do berço, viu? A maioria vem de outras religiões e a gente traz essa história. O católico fala muito, vai com Deus, o evangélico também. mas E isso aí todas é as uma outras coisa, religiões. Então, desculpa, isso nós não aí é somos uma coisa, espíritas puros, né? Nós somos espíritas que viemos É. já com uma educação religiosa. mas isso Eu aí tô é uma falando coisa aqui para a bem gente prestar brasileira. atenção nisso, né? Oi. Desculpa, eu estou sempre interrompendo. Não tem gente, não estou pondo a mão para cima, né? Levantando a mão. É, Não, mas, pode falar. mas isso aí é uma coisa bem brasileira, porque já tem mais de 40 anos que eu não moro aí, né? Mas sempre quando eu vou, eu vejo a modificação, sabe? Eu vejo a mudança na sociedade, na fé. Então, é uma coisa que me chama muita atenção. Se para vocês aí é difícil falar vai com Deus, imagina para mim aqui. E eu falo muito isso, né? Agora, traduzindo, fica uma coisa assim, meio esquisita, né? Então, mas eu Ô, falo, Deus te Nilma, só abençoe. te atrapalhando um pouquinho, qual que é a religião predominante daí de onde você mora? É as duas, presbiteriana e a anglicana, católica anglicana da Inglaterra, porque o Canadá tem uma conexão muito grande com a Inglaterra, tanto que nós Então temos você ainda. entende por que que é diferente, né? Nós somos Sim, romanos, né? sim, sim. Mas aqui também tem muita, as duas, né? A católica, apostólica romana e a anglicana. E engraçado que eu já fui em todos, todas, já fui em todos os tipos de religião aqui. Já fui na sinagoga do judeu, já fui no hindu, do indiano, já fui no templo, já fui na mosque, que é dos, um, ah, esqueci agora do outro lado. Então, já fui em todas para me comparar, sabe? E normalmente é uma fé diferente, mas é uma fé, né? Então, e eu quero manter esse negócio assim, de sempre estar falando com Deus, sempre estar agradecendo a Deus. É,
Isso aí Vai é uma com coisa, Deus. vai com Deus. E eu falo sempre para todas as pessoas, até no trabalho, eles me acham assim muito religiosa, e eu não sou religiosa. Então, tanto que faz alguma coisa, e as coisas difíceis, manda para a Nilma, ela resolve. Na Nilma, pergunta para a Nilma. Então, é uma carga. Eu falei, não, eu não tenho essa religião. E às vezes também uma outra coisa que eu sempre mostro, as pessoas reclamam muito. Ah, oh, meu Deus, hoje ainda é quarta-feira. Ah, não, tem mais 3 horas de trabalho, ou meia hora. Eu falei, mas por que você está reclamando? Já está quase no meio do ano, qualquer coisa assim. Nós temos uma recesso agora em março, e todo mundo está falando, que vontade que chega mais rápido. Eu falei, mas por quê? Cada dia que passa na sua vida é um dia mais perto da sua morte. Então vamos celebrar cada dia. Aí as pessoas vão ser muito pessimista. Eu falei, não, não sou pessimista, eu sou realista. Porque se a gente fica pensando assim, eu quero que março chega, eu quero que setembro chega. Então, vamos dizer que você nasceu do ano zero, que todo nós, e Deus te deu 80 anos. Cada dia que passa, você está chegando mais perto dos 80. Então, vamos agradecer ao invés de ficar reclamando, né? E isso traz uma coisa assim do espiritismo. Só que aqui eu não posso falar do espiritismo. Uma vez eu caí na bobagem de falar isso com uma pessoa que eu confiava, a minha vida ficou bem difícil aqui, sabe? Então, eu tive que parar, né? Agora eu falo de uma forma diferente, sem aprofundar muito, que é um choque. Eu levanto essa questão pelo seguinte: o plano de Jesus é colocar o Brasil nessa função aí do coração do mundo, e ele não conta só com os espíritas, ele não conta. Às vezes as pessoas espíritas estão pensando no Evangelho coração do mundo com base nos espíritos. Se for, nós estamos só 0,2%, 2%. 2% é muito pouco para você fazer uma diferença de mudança de conceito. Então, Jesus, ele tem um plano com aqueles que estão buscando Deus, é o que o Amar falou, dentro de si mesmo, dentro da sua transformação. Então, ele não está contando o que é uma religião ou outra. Então, para ser coração do mundo, o evangelho tem que entrar na vida da pessoa. É isso que é o norte. Eu só joguei essas pimentas aí justamente para mostrar isso, que não é só porque a doutrina espírita veio da França, da Europa para cá, e ali ela está como uma fonte de interpretação. O espiritismo é um embrião que está colocado ali junto ao evangelho que já se movimenta, né, nas outras crenças. É um embrião que pode ser diferencial amanhã, não como uma religião, mas como um conteúdo, como um informativo. Claro que quem está dentro da doutrina tem que espelhar isso muito bem, ele tem que fazer essa árvore crescer, né, esse embrião crescer, então está ali. Então, quando ele fala de transportar o evangelho para o Brasil, não fala só com relação ao espiritismo, não. Ele fala do Se fosse, pensamento. se fosse, ele tinha que recorrer ao plano B, C, D, E. Ele teve que poder ser, porque aqui não Não vai é? dar. A gente vê o que está aí, não vai dar. Então, mas assim, eu citei inclusive o cara do táxi aí, do Uber e tal. A gente vê que isso está acontecendo debaixo até assim das nossas visões espíritas, que estão lá nos nossos redutos, lá poucos redutos, falando o evangelho racionalmente. Mas assim, a gente vê que esse Deus, o Deus está dentro das pessoas. Ele move, né? Mesmo que ele misture com o negócio. Ai, Deus vai me ajudar a conquistar. É uma fé que está impedindo ele errar por outros caminhos que na Europa se errou, que é briga religiosa, cruzadas, né? Então, há uma tendência diferente do que tinha o mundo ocidental. Então, isso é característico, eu acho que por isso que ele está demonstrando aqui o Eu achei momento da. interessante também você falar dos. Eu só ando de Uber e ando andando muito, né? Porque eu estou indo
ficar com a minha sobrinha no hospital, então eu tenho que pegar no mínimo 2 todos os dias. E eu falo que a experiência, a melhor coisa que eu fiz, nós fizemos, eu e o Robson, foi vender o carro e andar de Uber, porque é uma experiência riquíssima e essa religiosidade, você vê que a espiritualidade ela está aflorando em todos, sabe? Não, muitos não entram, né? Mas assim, essa força que vem do alto, estão todos se agarrando a essa força que vem do alto, essa fé, né? É muito, é muito, assim, nítido. Às vezes eu paro para ouvir, tem umas músicas insuportáveis, mas a maioria é evangélica. Mesmo que não sejam evangélicos, é música de um teor, de um conteúdo bom, sabe? Então você vê pessoas diferentes, eu falo, nossa, que lugar diferente esse aqui. Mas aí, no seu comentário, eu vi que isso aí está em todos os lugares, não só Sim. ali. Aqui, por exemplo, tem um prédio do lado construindo, só música evangélica, os pedreiros colocando. Olha, Eu fico ouvindo. Onde eu morava no outro prédio era a mesma coisa, né? Então, a gente está vendo isso acontecer com uma efervescência enorme. E é um crescente, até o mundo Isso, político de hoje, você vê D- isso. Daniel, e sem falar nas pessoas que chegam na porta da gente para falar a palavra de Deus, né? E que às vezes a Sim, gente fica extremamente irritado. Mas esses dias, assim, praticamente todo final de semana aqui em casa vem, né? E esses dias veio uma senhora, tocou, eu achei até que era minha filha. E foi tão engraçado, porque ela falou, eu gostaria de falar com a senhora. Eu falei assim, é muito urgente, eu estava saindo do banho, eu estava de roupa de banho, de roupão. Aí ela falou assim, não, eu só queria falar para a senhora sobre a palavra de Deus. Na hora, a primeira intuição falou, minha senhora, eu estou ocupada, depois de comer. Aí eu parei assim, freio, eu falei assim, tudo bem, mas você quer conversar comigo? Ela falou, não, eu trouxe uma publicação para você. Aí eu pensei que ela queria me vender alguma coisa, né? Aí eu falei assim, mas eu não estou podendo ir fora agora. Ela falou assim, não, mas e falei assim, não estou podendo escutar a senhora agora, porque eu tô Aí eu falei para ela, estou saindo do banho, eu tenho que me vestir, porque aqui tá frio, eu saí do lugar quente, né? Eu atendi, porque eu achei que fosse minha filha. Ela falou, não, mas eu estou com um texto aqui. Eu falei, então coloca na caixa do correio, e ela colocou. E aí eu demorei, eu esqueci, sabe? Aí esses dias, aí, ao dia seguinte eu fui ver que tinha chegado alguma coisa do correio. E aí eu vi um envelope. Gente, era um envelope tão bem cuidado, sabe? E dentro do envelope vinha um saco plástico, assim, um saquinho plástico bem, desse saco bem feitinho, bem durinho, né? Que a gente compra com coisas, né? Com, sei lá, com cartões, essas coisas. E dentro tinha um papel dobrado. E tinha a imagem, né? Tinha lá a mensagem da igreja dela e tudo. E no papel escrito à mão, cara, era a mão da senhorinha, sabe? Me desejando, me dando assim, me desejando muita coisa boa. E falou assim, um texto bonito, que normalmente eu jogaria fora, né? Mas esse eu guardei. E aí isso ela assinou o mesmo. nome dela e datou. Eu achei tão interessante, porque eu falei assim, gente, eu nunca tinha prestado atenção. Normalmente eu fico irritada, sabe? Porque o tempo inteiro eles querendo. Aí eu peguei, e nem agradeci a senhora, mas aí eu falei assim, o agradecimento que eu vou fazer para ela é assim, a letra, o que mais me chamou a atenção foi a escrita. Ela escreveu, você vê que é uma pessoa que tem uma letrinha com dificuldade de escrever, sabe? E era uma senhora, e ela pôs o nome dela e a data. Eu achei impressionante isso. Eu falei, gente, olha aí, eu ia mandar a mulher embora. Então, assim, a gente está recebendo essas mensagens. Eu nem sei qual que é a religião, é até bom porque eu vou olhar qual é E que eu eles nem olhei estão, direito. e eles estão bem estruturados. Por exemplo, eu vi aqui, recebi um cartãozinho essa semana, estude a Bíblia, né? Eu falei, gente, da onde que é isso? E bem pequenininho, é Testemunho de Jeová. Eles estão, é um Ah, site, sim, ela me indicou um versículo. Ela falou: Estude o salmo tanto lá, do versículo tanto a tanto." E escreveu o númerozinho lá. esse é um site gratuito, você entra, você tem a Bíblia todinha explicada por eles. E tem lá os links de livros que eles também têm, mais de 300 livros linkados. Então, quer dizer, existe uma movimentação por trás de tudo isso, de uma busca,
né, de uma busca. Então, é bom porque tem essa busca. Eles tiram, gente, eles convertem pessoas dentro da cadeia, né? É um negócio espetacular. O cara sai de lá evangélico ou com uma doutrina. Eu não vejo nenhum saindo de lá sendo espírita. Então, aí a gente sabe que tem um trabalho muito grandioso acontecendo aí, apostando as fichas na fé dessas pessoas. Porque fé sem o raciocínio é fé também, né? Então, claro, tem o raciocínio deles. Então, a fé raciocinada deles, conforme eles pensam. Então, a gente tem esse movimento. Estamos muito no mesmo lugar, mas tem todas essas atitudes sendo tomadas. Vamos ver se esse próximo parágrafo, que também fala muito, porque aqui a gente tem um desejo, né? Vamos lá. Próximo parágrafo, Nilma. Ok. Foi após esta época, no último quartel do século. No meu aqui tem um X, um T e um V, mas É deve ser 14. 14, porque 14. que tem um T, eu falei, no numeral romano não tem o Não, é T, né? século No 14. século Sim. XIV, que o Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra, a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. Aí, Anjos, pode parar aí. sim, Jesus tem uma visita, de suas visitas periódicas à Terra. Então, quer dizer, como é que é esse trauma da visita? A gente viu isso lá no livro A Caminho da Luz, que ele teve lá uma presença na Terra. Se a gente for ver aqui, está batendo com essa visão do Humberto Campos, né? Então, foi nessa época aí, no último momento do século XIV, que dá em 1375 a 1400, que o 14 é século de 1400 para trás, né? Então, de 1300 a 1400. Então, no final aí desse século, Jesus fez essa visita aqui à Terra, com o a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. Então, ele veio fazer essa avaliação do progresso. É lógico que ele tem sempre essas informações, mas ele sentir, que é muito importante você estar presente e sentir a emoção, a vontade. Nós estamos falando aqui agora desse sentimento dos evangélicos, né? A gente fica feliz quando vê isso acontecer, quer dizer, nós estamos próximos ali, estamos vendo. Por isso que nós estamos tendo que estar encarnado, próximo um dos outros, para perceber o sentimento de todos. Então, Jesus, a sua presença, ele poderia fazer de onde ele estava, mas ele prefere estar presente sempre ao nosso lado, se adaptando ao nível de vibração que os homens estão, porque ele pode estar vibrando numa faixa mais elevada e pode, não, ele está vibrando numa faixa elevada e para vir aqui ele se adapta a fazer isso, né? É por isso que ele conta com os emissários, ele conta com os trabalhadores, aí vai citar alguns aqui agora, pede para que eu possa fazer uma visita, trabalhar com as nossas promissoras atividades, né, do Evangelho. Então, quem está aqui mais próximo de nós são os representantes, a pleiades de espírito que trabalham com ele, mas ele veio aqui no ano zero lá, né, esteve aqui presente. Agora, ele volta depois de 1300 e poucos anos a fazer essa visita à Terra, né, para falar o quê? Dos progressos que o evangelho dele teve de lá para cá, né? E o que ele percebeu? O que ele percebeu? Percebeu que nós estamos
nesse esgotamento, né? Viu que a Europa estava esgotada, que todos aqueles que falavam o evangelho esgotados, brigas, problemas e problemas, e aí é lógico que ele vai ter uma tristeza, a tristeza dele lá, como que é de espírito superior, a gente nem imagina o que é uma tristeza de um espírito superior, tem a tristeza dele com relação aos homens da terra, que ele não vai ficar chorando igual nós choramos, mas ele tem a representação da sua tristeza, né, com relação a vermos assim. O que vocês acham dessa vinda do Cristo aqui? Era uma vinda planejada? O que você acha, Lázaro? Daniel, eu vejo que eu acho que constantemente ele está vindo. Eu acho que o Humberto ele quis destacar aqui é que ele veio acompanhado de os seus assessores que precisavam receber essas novas orientações. Mas eu imagino que ele está ciente do que está acontecendo, porque ele é lógico, ele recebe lá as suas informações, ele deve ter os seus boletins diários, ele deve ter os seus GSI da vida. Mas eu acho que o Humberto ele quis mais destacar aqui que essa visita periódica acompanhada das pessoas que precisavam receber essas novas orientações. Missões. Eu imagino que seja mais ou menos nesse sentido. É por aí sim, amor. É por aí sim. Agora, eu quero dizer o seguinte: quando você tem emissários, é como se ele tivesse junto desses emissários que estão trabalhando e as informações são constantes, né? Então, Claro. ele nunca foi embora, ele sempre esteve aqui. Esteve sempre aqui, Nunca sempre em sintonia com cada um de nós, não só com o planeta, mas com cada um de nós. E o sentido é inverso, né? A gente está com ele. Quando Com você ele. está com ele, o progresso, a aproximação é essa. É a gente aproximar do mestre. É você ter. Eu posso falar, não, eu vejo o mestre todo dia. Se eu tiver na vibração dele, ele está comigo todos os dias. Agora, em sentido de trabalho mesmo, de técnica de trabalho, é onde eu acho que está sendo colocado aqui um desenvolvimento técnico desse trabalho. Vamos dizer, técnico mesmo, do progresso da humanidade, do progresso do planeta Terra. Inúmeras vezes, é lógico, aqui está falando uma de suas visitas periódicas, né? Não é só uma. Então, ele sempre está vindo aqui, sempre está vindo, mesmo que não esteja bem próximo, ele está ali presente, vendo os detalhes que devem ser tomados. No próprio manejamento dos continentes, foi ações que ele teve, provavelmente esteve presente, né, para fazer esse remanejamento, mudanças territoriais, separação de América, isso tudo, sair da Pangeia, fazer com que hajam diferenças e distâncias para que isso seja futuramente utilizado. Então, é uma ação constante. E Mas ele interessante que aqui sempre deixa lá. desculpa, e interessante que ele fala aqui, né? Realizar uma de suas visitas periódicas. Quer dizer que ele não fez E, só uma vez. Então, de período em não, período, ele vem para ver, né? sim, De tempo em tempo. são visitas periódicas. Agora, não vamos falar que ele vem toda semana, né? Não, claro que não. Porque ele fica desacursoado, como dizia, né? Falei assim, mas esse povo não muda. Isso aí é igual passa a distância. Você pode orar por pessoas qualquer hora que você quiser. A distância, você está lá com a pessoa. Ontem mesmo teve uma pessoa que nos pediu para fazer um passe à distância. Então, quer dizer, isso é muito bom. Não precisa estar lá. O resultado é o mesmo. Então, a visita dele, técnica,
pode até ser assim, mas a presença dele é sempre, né? E quando a gente está sintonizado, é toda hora, é todo instante com ele. Então, deixar isso bem claro, né? Depende mais de nós do que ele, porque ele está com a gente. É igual nós com Deus, né? Com Deus é a mesma coisa. Se eu estou com mais amor, eu me aproximo de Deus. Se eu estou com ódio, eu me distancio dele. Então, Deus está presente? Sim, está tudo, dentro da criação, dentro de tudo. Porém, a gente, para perceber, você mesmo tem que se abrir, porque senão você não vê, você não consegue perceber, né? Bom, daqui para frente a gente deixa para a próxima semana. Aí nós vamos falar desse, vamos dizer, verso, né? Anjos e tronos, que seria algo para a gente refletir, mas assim, da escada de Jacó, né? O que é essa escada de Jacó também, e até a semana que vem, se Deus quiser, todos aqui. Não, passou muito rápido. Passou rápido. E eu ainda É cheguei porque senão falando. enjoa. A Ah, minha voz é muito enjoativa, de senão forma enjoa. alguma. De forma alguma. Vamos continuar sendo enjoativo, então. Vou aumentar mais.